Louvado seja Deus, querido, você pode assentar. Estamos todos na maravilhosa presença do Senhor. O que darei a ti, Senhor, né? Você foi convidado já por acaso para participar algum dia de alguma festa, seja ela de aniversário ou de casamento, e você ficou intrigado porque a pessoa que te convidou tem tudo e você não sabe o que dá? Já aconteceu com você isso? E aí a gente fica naquele dilema, né? E agora? O que eu posso dar, né? Mas o fulano tem tudo. O fulano tem casa, o fulano tem carro, o fulano tem liquidificador. Tem tudo. E a mesma coisa é o nosso Deus, amados, né? O Senhor tem tudo, amém? Porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele quer apenas uma coisa de nós: o nosso coração. Por mais que Deus tenha nos criado a sua imagem, a sua semelhança, o nosso coração ser do Senhor é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. É nós que escolhemos dar o nosso coração ao Senhor ou não. Assim quando a gente também decide casar, né? A gente escolhe a quem dá a nossa vida, o nosso coração, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso tempo, né? Todas as coisas que são boas e aquelas que também nem são. Nós escolhemos dar. E Deus espera que nós possamos, né? Que nós venhamos a dar a Ele aquilo que Ele tem de direito, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Amém? Você é filho. Você é filho. E filho tem direito, filho tem herança, filho tem casa, filho tem pai. Você é filho de Deus. Tenha essa convicção, tenha essa certeza. Tenha esse respeito e também essa dignidade de reconhecer a sua paternidade. Você é filho de Deus, amém? Queridos, quero nessa noite trazer algo da parte de Deus e continuar falando sobre como é importante nós construirmos a nossa vida com segurança. Semana passada falei sobre fé, né? E foi muito especial aquilo que Deus nos deu na semana passada, porque muitas vezes a gente diz que tem fé, só que a gente vê na Bíblia que muitas pessoas também diziam que tinham fé, não é verdade? Você tem fé? Amém? Glória a Deus por isso. Mas Tiago, ele fala para todos aqueles que podem ouvir, e ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. A fé, ela é a manifestação por meio de atitudes, ações, comportamentos daquilo que eu acredito. No entanto, Jesus um dia ele disse o seguinte: que a nossa boca, que também é instrumento de ação, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então significa que eu vou manifestar a minha fé também, eu vou demonstrar se eu tenho fé também, através das minhas palavras, que também são ações. Só que as minhas palavras, as suas palavras, elas denunciam de fato aquilo que nós acreditamos. Elas manifestam aquilo que de fato nós dissemos que temos fé ou não. E às vezes, essa fé que nós dizemos que cremos em Deus e proferimos o Senhor, ela vem acompanhada de algumas palavras que denotam que nós não temos tanta fé assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando às vezes a gente se depara com algum desafio na vida, e que ali é o momento de nós aplicarmos fé, o que a gente diz? Eu vou vencer, ou a gente diz, é complicado?
o que a gente diz? Mas pois é que no meu caso, não, é que tu não sabe a minha realidade. É que a minha família, é que lá em casa, é que a minha esposa ou o meu marido, é que assim, eu não ganho muito. O que a gente faz? A nossa linguagem, as nossas palavras, elas vão determinar aquilo que de fato nós acreditamos ou não. E a gente cai muitas vezes nessa retórica dizendo que temos fé, porém as nossas palavras, elas demonstram o contrário. E eu trouxe Salmo 127 como sendo um dos fundamentos para essa palavra de construir a nossa vida com segurança. E o Salmo 127, ele nos diz que se queremos de fato construir uma vida com segurança, nós precisamos ter um princípio divino, que é o quê? Edificar a nossa casa com o Senhor. Se o Senhor ele não edificar a casa, se Deus não estiver como sendo o mestre de obra, o arquiteto, o engenheiro, né? Se não for Ele que edifica a nossa casa, em vão são o pedreiro, o servente, o carpinteiro, o eletricista. É em vão todos aqueles que você contrata. É em vão todas as tarefas que você realiza. É em vão todo o esforço que você tem. É em vão todo o trabalho realizado para tornar essa casa uma casa sadia. Se Deus não for o mestre de obra, se Ele não for o verdadeiro arquiteto, engenheiro dessa casa. E a gente, por vezes, a gente acaba caindo nessa retórica, de dizer que cremos em Deus, temos fé em Deus, porém, a gente usa do esforço do nosso braço, a gente usa de artifícios da nossa inteligência, a gente utiliza da sabedoria humana que nós temos, nós utilizamos da nossa força física ou das nossas emoções para tentar fazer com que essa casa seja edificada. Mas o Senhor diz que esse trabalho, ele acaba se tornando em vão. Se o Senhor ele não guardar a tua cidade, se o Senhor não guardar as tuas coisas, se o Senhor não guardar aquilo que para você é importante, em vão. É a cerca elétrica, é o seguro do carro, né? Em vão, é todo o esforço que você faz para ter a segurança que você imagina que a sua família deve ter. Por quê? Porque Deus é que deve ser o teu segurança, né, o teu seguro, a tua sentinela. É Ele que precisa. É Ele que em você verdadeiramente deve confiar. E eu não estou dizendo para você que não deve fazer seguro. Eu não estou dizendo para você que você talvez não deve botar uma cerca elétrica. Mas eu estou dizendo que isso não é a tua garantia de segurança. Amém? O verso 2... ele continua dizendo que então será inútil o teu esforço de levantar de madrugada, de dormir tarde, de comer o pão ou de desfrutar daquilo que é o resultado do teu trabalho. Por quê? Porque aos seus amados, aqueles que têm o Senhor como aquele que edifica a casa, Ele dá até enquanto você dorme. Olha quão maravilhoso é isso, gente. Olha quão precioso é isso. Saber que você confiando num Deus, você pode estar dormindo e Ele trabalhando por você. Você pode estar dormindo e Ele cuidando dos teus negócios. Você está dormindo e Ele protegendo o teu lar, a tua casa, os teus bens. Você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo com o teu filho lá no quarto, né? Por mais que você tenha esforço, compra a babá eletrônica, está ali o meu bebê, meu Deus! Você não sabe o que pode acontecer. Se o Senhor não cuidar, nada do que você fizer, ou melhor, tudo que você fizer, pode ser vão. Amém? Então precisamos aprender a construir a nossa vida com segurança,
com base naquilo que Deus estabeleceu, com base numa confiança de alguém que nós sabemos que de fato e de verdade pode fazer algo pelas nossas vidas. Mas pastor, eu não vejo Deus. Como que eu vou confiar? Pastor, eu não vejo Jesus. Como que eu vou confiar? Pastor, eu não vejo o Espírito Santo. Como que eu vou confiar? Bom, essa foi uma problemática que Tomé teve e que Jesus identificou na vida de Tomé. Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus veio e apareceu aos discípulos. O único que não estava ali era quem? Tomé. E Tomé, então, disse, se eu não ver, eu não vou acreditar. Se não acontecer, eu não vou fazer. Se não acontecer tal coisa, eu não vou lá. Se tal coisa não acontecer, eu não vou no retiro da família. Está vendo como a gente muitas vezes, a gente quer usar da fé de Tomé para compartilhar com a nossa fé? Só que Tomé não foi testemunho de fé. Tomé, ele foi, na verdade, criticado por Jesus. Porque ele diz, mais bem-aventurado é aquele que crê e não vê. E aí esse vai desfrutar. Porque a fé, amados, diz lá em Hebreus 11:1, o que é fé de verdade? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido. O que você espera hoje? O que você está esperando acontecer na sua vida? Qual que talvez é a dificuldade, o desafio que você está vivendo, que você espera que seja resolvido? O que você está esperando? Qual que é a espera? O que você está angustiado? Talvez até ansioso para que aconteça. Qual que é a espera que você tem? O problema é que quando nós esperamos algo e não confiamos em Deus, o que acontece? Mexe com o teu sistema nervoso, mexe com as tuas emoções, mexe com o teu ritmo cardíaco. Quando vê, você vai parar até no hospital, baixa a tua imunidade e você pega essa gripe geral que está aí, né? Porque tamanha é a pressão, tamanho é a ansiedade, tamanho é a expectativa que a gente cria numa coisa que eu espero, mas não confio, não tenho certeza de que vai acontecer. Por isso que os problemas acontecem. A fé é o contrário. Eu espero, mas eu tenho certeza. Nem duvido. Meu coração não muda o batimento cardíaco. As minhas emoções estão ali, alinhadinhas. Né? Eu não fico nervoso, eu não fico tenso, porque eu sei, porque eu tenho convicção que mesmo que eu não veja, isso já está acontecendo ou já aconteceu. Amém? Se você espera algo e você está ansioso, está mudando as suas emoções, você está ficando nervoso, saiba que você não está vivendo por fé. Você está vivendo pela sua vista, pela confiança do seu braço. Tenha certeza disso. E isso vai ser um sintoma para você. Começar a olhar para a sua fé de maneira mais clara para a sua vida. E em Romanos 1,17, a Bíblia diz que o Filho de Deus, visto que a justiça de Deus, ela se revela como? Aonde? O Espírito me trouxe uma coisa aqui que eu vou falar. Amém? Posso falar para os irmãos? Amém. A justiça de Deus, ou a vontade de Deus, se revela no Evangelho. Pode todo mundo falar junto comigo, se revela no Evangelho. Por que é que a gente fica buscando o guru? Para ter revelação do que Deus quer para a minha vida.
Por que é que a gente fica buscando em pessoas a revelação da justiça de Deus para a minha vida? Por que é que eu vou buscando movimentos, emoções, para entender a vontade de Deus na minha vida? Se o Senhor diz que a vontade dele para a minha vida está revelada no Evangelho. O Evangelho está onde? A palavra de Deus. Aqui. Está aqui. Esse eu posso dizer que isso é um diagnóstico da vida de muitos cristãos. Se você fizer um paralelo entre o que você quer e o que você tem, se você fizer um paralelo entre o que você espera e o que você realiza, se você fizer um paralelo da sua vida, você vai perceber que muitas das coisas são resultado de que você não crê na justiça de Deus por meio do Evangelho. Você espera nos outros. Você espera confiar nas pessoas. Você espera confiar nas revelações. Você espera em ditos cortes de internet para mexer com o ego e a emoção da gente às vezes, para daí a gente se movimentar a fazer algo. O seu movimento, ele deve ser baseado no que o Senhor falou nas Escrituras, no Evangelho. Por quê? Porque a fé, ou melhor, ela se revela no Evangelho, de fé em fé. Ou seja, a partir do momento que eu ponho em prática algo da palavra, eu vejo o mover de Deus na minha vida. E aquilo me dá mais fé para colocar em prática outra coisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Deus, ele nos trata à medida da nossa, vamos dizer assim, da nossa estatura, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você é um novo convertido, a Bíblia, ela faz comparação a um bebê, né? Quem aqui tem bebê? Bebê, criança bebê. Não bebê reborn, tá? Bebê de verdade, amém? Amém? O bebê fala? Fala, gente. Fala comigo, gente. O bebê fala? O bebê caminha? O bebê se alimenta sozinho? Não. O que ele precisa? Alguém cuidando dele. E assim é a vida do novo convertido. Ele não sabe se alimentar direito, ele não sabe orar direito, ele não entende direito a palavra porque ele não conhece. Nisso, Deus, sabendo disso que somos bebês espirituais, o que Deus faz? Deus, ele é como o pai, como a mãe, que cuida nos mínimos detalhes naquilo que sabe que você vai se machucar. Ele te alimenta, ele te sustenta, ele põe os seus anjos para cuidar de você, porque ele sabe que você não sabe se proteger sozinho, mas sabe que agora você é filho dele. Só que à medida que o tempo vai passando, a criança cresce ou não? Sim. E a criança crescendo, ela vai necessitando de outras coisas. Ela já começa a engatinhar, ela começa a caminhar, e aí o pai e a mãe já começam a mudar o comportamento também, sim ou não? Sim. Daqui a pouco ela já está sozinha lá com a colherinha, metendo na boca, se lambuzando toda, né? E o pai e a mãe, para não sujar toda a roupa de caquinha, né? Vai lá assim, não é assim, a criança me dá aqui, né? E aí ela quer se alimentar. E ela vai evoluindo, a criança vai crescendo, e outras necessidades vão surgindo. O pai e a mãe começam a ficar, ufa, ai, agora ela já faz isso, né? Ai, ó, já segura a mamadeira, ai, uma coisa a menos para mim fazer. Deus é a mesma coisa, porque Deus espera que você cresça, Deus espera que você desenvolva, Deus espera que você conheça Ele, e conhecendo Ele você começa a orar, você começa agora a entender o que Ele quer, você começa agora a se alimentar sozinho, você começa agora a ter que se cuidar algumas coisas sozinho. Por quê? Porque agora você já cresceu um pouco. Mas Paulo fala de que há muitos ditos adultos espirituais que ainda são como criança, precisando do divino leite espiritual. Por quê? Porque não estão vivendo a verdadeira fé.
Por quê? Porque ainda a justiça de Deus revelada no Evangelho não é algo que ele está buscando. Ele está buscando ainda o quê? Alguém que dê na boquinha. Alguém que ainda faça algo por ele. Por quê? Mas a palavra diz que eu tenho que fazer tal coisa. Mas eu não quero fazer. Será que alguém não pode me dizer algo diferente? E às vezes é o que acontece conosco. E por que eu digo isso para você, meu irmão e minha irmã? Porque eu quero que você seja um adulto espiritual e não mais um bebê. Eu quero que você cresça na fé ao ponto de você desfrutar das coisas maravilhosas que só um adulto espiritual pode desfrutar. Porque crianças não desfrutam de coisas que adultos podem. É não é verdade? Para muitos aqui, tenho certeza que quando atingiu a maioridade, os 18 anos, por exemplo, foi uma liberdade, não foi? Agora eu tenho a minha carteira de motorista, né? Agora eu posso dirigir, agora eu tenho o meu carro, agora eu posso dirigir. É ou não é verdade? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Então, você tem a sua liberdade. E Deus quer que você tenha a sua liberdade, querido. Deus não quer mais te carregar no colo. Deus quer que você caminhe com as suas pernas. E é por isso que tem muito cristão que, passando o tempo, acaba se sentindo frustrado. Se sentindo até mesmo como um órfão. Por quê? Parece que Deus não me responde mais. Fica se lembrando do quê? Das coisas do primeiro amor. Um dia Deus fez tal coisa para mim. Um dia não sei o quê. Tá, mas e hoje, irmão? Como é que está acontecendo? Hoje não acontece mais nada. Por quê? Porque naquele tempo você era um bebê espiritual. E Deus cuidava de você. Só que o tempo passou. E hoje você tem que produzir os seus milagres. Amém? Hoje você tem que produzir os seus frutos. Hoje você tem que plantar para colher. Agora é sua responsabilidade, você cresceu. Ou o adulto não tem que trabalhar? Tem que trabalhar ou não? Sim. Sim. E Jesus ainda falou, aquele que não trabalha, que não... Ih, deu ruim agora, né? Ainda bem que tem Bolsa Família, né, gente? Mas Deus não compartilha dessas benevolências do governo. Marcos capítulo 11, verso 22 e 24. Da onde tem que vir a nossa fé? Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, olha o poder da fé, gente. Ergue-te e lança-te no mar. E você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Oh, glória! Olha que maravilha, gente. Assim era Abraão. Assim eram os homens que a Bíblia fala em Hebreus dos heróis da fé. Assim era. Por quê? Porque a vida deles era do Senhor. Porque a vida deles era entregue ao Senhor, o coração deles era para o Senhor. E hoje a gente vive, infelizmente, como a gente leu antes ali, não mais crendo na justiça que o Evangelho produz. A gente quer moldar o Evangelho à nossa vontade. A gente quer tornar o Evangelho propício ao que eu quero. Você sabia que nos dias de hoje está acontecendo que estão tirando versículos da Bíblia? Você sabia disso? Estão tirando versículos-chave da Bíblia para que as pessoas fiquem somente com as histórias e não com os princípios, e não com as verdades. Porque contar, por exemplo, a história da mulher que foi apresentada adúltera perante Jesus, né? Contar a história e aquilo que aconteceu, tudo certo, é uma história. Mas agora quando diz assim, atira a primeira pedra quem nunca pecou, isso é princípio. Aí o que eles fazem? Tiram esse versículo.
porque Ele não quer que você saiba essa verdade. A história não tem problema. Agora, a verdade que cura, que salva, que liberta, que transforma, isso aí eles estão tirando da Bíblia. Tem uma Bíblia chamada, deixa eu ver se eu lembro o nome agora, essas Bíblias produzidas pelo esses movimentos LG e 70+, sabe? Bíblia inclusiva, né? Bíblia inclusiva. Gente, os versículos que eles não gostam, que eles reprovam, já não estão mais nessas Bíblias. Isso é o quê? É porque eles não estão produzindo o verdadeiro Evangelho. Eles não estão querendo a verdadeira justiça do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então se atente a partir de hoje às Bíblias que talvez você vai comprar, viu? Cuidado, porque as próximas Bíblias já não têm mais a verdadeira verdade. Se você tem essas Bíblias antigas, cuide bem delas, tá? Restaura, reforma, cuida bem, porque daqui a uns dias não tem mais a Bíblia de verdade. Amém? Eu quero, queridos, hoje falar, então, na continuidade desse assunto, falei sobre fé, já dei uma introdução sobre fé aqui para vocês hoje, mas eu quero falar algo muito importante, que nessa questão de construirmos uma vida segura, uma fé segura, né, construirmos uma vida com segurança, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, não quer dizer que você não vai passar por desafio, não quer dizer que você não vai ter que resolver problemas na sua vida. Olha o que Tiago ele falou a respeito disso, Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Me diz aí, você fica feliz quando as coisas dão errado? Parece loucura, né? Você fica feliz quando descobre que tem um problema de saúde? Você fica feliz quando brigam em casa? Mas Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por que ele fala isso? E ele não fala sem fundamento. Por quê? Porque sabendo que essa provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir em você algo genuíno, algo importante, algo maravilhoso, vai produzir em você perseverança. Porque uma pessoa, queridos, que não tem perseverança, uma pessoa que não persevera, ou seja, que não continua na sua fé, naquilo que ela acredita, ela não conquista, ela não rompe na sua vida, ela não desbloqueia coisas na sua vida, porque ela sempre vai até um ponto, e quando algo se torna difícil, ela volta, ela retrocede. Por isso que na vida de muitas pessoas, acabam acontecendo ciclos e não bons, mas ruins, e que se repetem de tempos em tempos. Por quê? Porque ela não persevera quando a provação vem, mas ela faz o quê? Ela desiste. E por isso que ele diz que é importante nos alegrar, porque a provação da tua fé, a provação daquilo que você persevera, daquilo que você espera, daquilo que você tem convicção, e que você sabe que esse é o caminho, vai produzir em você uma perseverança, vai produzir em você uma resiliência, vai produzir na sua vida algo que não faz com que você caia, desanime, retroceda, pare por qualquer coisa. E no verso 4, ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Por quê? Porque às vezes a gente começa algo e logo que a gente sente uma certa resistência no início, a gente está mais confiante, a gente está mais motivado no início. E aí a gente, não, mas é só isso aqui. Daí que a gente faz? A gente vai mais um pouquinho, né? Só que a gente vai mais um pouquinho, daí a gente vê que parece que a resistência é maior, parece que a dificuldade é maior. E aí
eu não vou até o final, não é completa. Eu não vou até finalizar, até completar aquela carreira. Eu tenho um parente meu que ele está se preparando para fazer uma maratona de 42 quilômetros. E ele já vem há bastante tempo, ele tem o hábito de correr. Então ele corria 5 quilômetros, corria 10 quilômetros, mas quando ele se desafiou a correr uma maratona de 42 quilômetros, ele precisou fazer coisas diferentes. E aí, semana passada, eu estava conversando com ele, ele disse assim, e foi no domingo, né, conversando com ele no domingo, ele disse, ontem eu corri 32 quilômetros. Eu digo, meu Deus do céu, eu não corro 5. O que dirá 32, né? E eu disse, cara, e como é que tu aguenta? Ele disse, rapaz, quando termina eu estou assim, destruído. E começa tudo a se torcer, a perna começa a se torcer, não dá para parar. Porque se parar eu já não caminho mais, eu tenho que parar só em casa. Porque daí em casa eu posso me atirar. Imagina quando chegar aos 42. Aí ontem falei com ele, por mensagem, ele disse, hoje eu corri 35, já aumentou um pouco mais. Eu digo, se 32 já era bravo, imagina 35. E ele vai chegar o dia da corrida, ele vai completar os 42. E ele não quer ganhar, ele quer completar os 42. Mas todo degrau, todo nível que você quer alcançar, vai ter um nível de resistência maior. Por isso que você precisa continuar perseverando, para que essa perseverança seja completa, para que você consiga realizar a maratona dos 42 quilômetros. Para isso você vai ter que estar rompendo barreiras. E uma barreira hoje, outra barreira amanhã, outra depois de amanhã, e assim vai. Quer ver? Uma das primeiras barreiras para você começar a correr, tem que comprar o tênis. Tem que comprar o tênis. Porque quando tu compra o tênis, tu vê que é caro, tu é obrigado a correr. Eu comprei o meu ontem. Eu sou obrigado agora, porque não é barato. E eu vou dizer para vocês, quando eu botei o tênis no pé, é tão macio que deu vontade de sair correndo. Mas foi a primeira barreira, e eu estava assim, compro ou não compro? Mas não é barato esse negócio. Mas daí se comprar tem que correr. Mas foi a primeira barreira. Parceladinho dá, tá? Bem parceladinho no cartão. Mas é a primeira barreira. Agora a segunda barreira é começar a correr, é ir para a rua. E assim vai indo uma coisa depois da outra. Amém? Então, queridos, para nós termos de fato e de verdade, né, uma perseverança completa, e que nem diz ali, bota o verso 4 de novo, que ele diz assim no final, para que sejais então perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Não tem nada certo nessa vida. A única coisa certa é que você vai morrer, se Jesus não voltar antes, amém? Mas o resto tudo você vai ter que construir. Tudo você vai ter que realizar. E para construir você precisa perseverar. Compra uma casa para te ver. Não são as 180 parcelas? Se não perseverar, o que vai acontecer? Vão tirar a casa, não vão? Então tu tem que dar um jeito de pagar. Então tu tem que dar um jeito de fazer acontecer. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 16 ali até o 22. Jesus, ele nos escolheu, queridos, mas não para a gente retroceder, mas ele nos escolheu por um propósito. Olha o que o Senhor disse que nós enfrentaríamos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você tem noção do que isso quer dizer na prática? Você tem noção do que é uma ovelha no meio de um covil de lobo? O que sobra da ovelha? É esse o comparativo que Jesus, ele traz a respeito de nós. Que nós somos enviados
como ovelhas, saborosas na boca dos lobos. E ele diz: então sede, portanto, como prudentes, e prudentes como as serpentes, mas também simples como as pombas. Parece gritante a realidade, sim ou não? Você precisa ser uma pessoa prudente como a cobra. Não sei se você já viu cobra de verdade. Quem já viu cobra de verdade? Você já notou que ela não tira o olhar de ti? E ela fica o tempo todo na espreita. Se você fizer algum movimento, o que ela faz? Ela dá o bote. Mas ela não tira o olho. Ela está atenta a tudo que acontece na volta dela. Ela percebe as coisas. Então isso traz uma lição para nós, que não é porque você é crente que você tem que ser bobinho. Vocês me entenderam? Sim. Não é porque você é um cristão que você tem que ser um bobinho, que você tem que fazer tudo o que as pessoas querem. Não, você precisa fazer aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Você precisa ser prudente e cumprir a palavra, ser bom, mas não ser bobo. Amém? E também simples como uma pomba. Por quê? A cobra come a pomba ou não? Come, né? Porque a pomba, gente, ela é delicada. A pomba, ela é o símbolo da presença do Espírito Santo. Não é porque você é uma pessoa prudente, como uma serpente, que você vai atacar as pessoas. Não. Você é prudente, mas você é uma pessoa dócil. Você é uma pessoa boa, mas não é uma pessoa boba. Entenderam? Vocês entenderam? Sim. Pode continuar. E acautelai-vos dos homens, cuidado com os homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, por causa de Jesus, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão, olha isso, querido, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, os progenitores, e os matarão. Eu quero frisar algo muito importante aqui agora, amado. Lembra que eu falei sobre o crescimento espiritual? Eu tenho certeza que quase todos, ou todos aqui, já passaram por perseguição dentro da sua casa, dentro da sua família, ou com os seus familiares. Por quê? Porque isso é profético. Jesus falou isso, que iria acontecer com cada um de nós. Eu passei por isso. E por vezes, por pregar o Evangelho e falar daquilo que é certo e verdadeiro, eu continuo ainda sendo, perseguido, cobrado, de certa forma. E eu creio que se você também busca o Evangelho na sua forma real, viver ele, você também vai passar por isso. Porém, a palavra dessa noite é sobre você viver uma fé com perseverança. E não é porque alguém que seja talvez até um familiar seu vai fazer com que a perseguição dele sobre a sua vida faça com que você desista da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer algo para você, querido. As pessoas querem e desejam que você faça e viva como elas. Por quê? Porque é mais fácil identificar.
Porém, quando as pessoas têm problema na vida, quando as pessoas têm dificuldade na vida, elas não procuram esses pares, elas procuram pessoas melhores do que elas. Sim ou não? Olha que engraçado, né? Quando está tudo bom, quando está na festa, quando está na bebida, quando está nas coisas que Deus não se agrada, elas querem que você viva como elas. Só que você está indo para o buraco delas. Quando elas querem sair do buraco, elas procuram você? Não. Por quê? Porque elas sabem que você é como elas, está com os mesmos problemas que ela, e ela quer agora alguém que não está passando por isso, alguém melhor. Aí eu pergunto, quando você se rende à vontade, pai, mãe, para negar o evangelho, fazer o que eles querem, você vai ser a referência deles para sair do buraco? Não vai. Por quê? Porque você não perseverou com fé no Senhor. Eu não sou, talvez, o filho, o primo, o tio, sei lá, da família que está toda hora reunido, está toda hora comendo churrasco, que está visitando toda semana, que está isso, que está aquilo. Eu não sou esse. Não sou e nunca vou ser. Mas quando precisa, eu estou lá. Eu estou lá. Quando precisa, eu estou lá. Eu estou orando, eu estou levando uma solução, eu estou levando uma palavra. Quando precisa, eu estou lá para ser luz naquelas trevas. Amém? Então, que você possa perseverar e não entregar a sua fé por qualquer desafio que aconteça. Não retroceder a sua fé por qualquer dificuldade que possa aparecer. Porque a sua fé é a coisa mais preciosa que você pode construir na sua vida. É essa confiança em Deus. E o 22 ali então, só para a gente encerrar. Sereis odiados de todos por causa do nome de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ser salvo ou não? Amém. Oh, glória! Então, persevere, amado. Não desista, continue. E mais um texto aqui que vai nos ajudar a compreender como é que nós devemos perseverar com fé na palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo ele dá instruções para os irmãos da igreja de Roma sobre procedimentos, sobre comportamentos, sobre atitudes de fé que vão nos ajudar a perseverar. E quando nós aprendemos a desenvolver isso, porque já temos certa maturidade, a gente começa a ver os frutos disso. Ele diz assim: eu rogo, eu clamo a cada um de vocês, irmãos, que as misericórdias de Deus, que você apresente. Não, peraí, é 12:9. Esse é bom também, tá? Esse é bom também, pode anotar. 12:9. Agora sim. O amor de Deus, ele seja sem hipocrisia. Isso é uma verdade, e deveria ser uma verdade no nosso meio. O amor ser sem hipocrisia. Por que, queridos? O que é um amor sem hipocrisia? O que é hipocrisia? Primeiro, hipocrisia é dizer algo e fazer algo diferente. Isso é ser hipócrita. Você fala algo, mas faz algo totalmente diferente. E isso é ser hipócrita. Então, o amor que diz amar, mas tem uma atitude diferente daquilo que profere no seu amor. Então ele fala para nós como cristãos, se de fato e de verdade queremos perseverar com fé, devemos amar sem hipocrisia. Detestar o mal e apegar ao bem. Isso é interessante, porque quando a gente está num processo de regeneração da nossa alma, ainda a gente tem maldade no coração. Quando a gente está num processo de regeneração da nossa alma, do nosso interior, ainda tem áreas da nossa vida que tem maldade. Mas o Senhor diz que nós devemos detestar o mal.
E a única maneira de você vencer isso na sua vida é você identificando as áreas, os pontos, ainda existe um resquício de maldade, e você praticar o contrário, porque o contrário do mal é o bem. O contrário do mal é fazer o bem. E o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. E é interessante esse texto que ele fala, por quê? Porque muitas vezes a gente não quer honrar os outros, mas a gente quer ser honrado. E o que isso significa? Que eu só quero que se cumpra o que eu quero, mas eu não quero fazer o que eu devo. E honrar aos outros é reconhecer a autoridade, é reconhecer o valor, é reconhecer a pessoa, ou o que ela faz. Mas ele está dizendo que muitas vezes a gente acaba preferindo a si mesmo do que os outros. E o 11, no zelo, então não sejais remissos, ou a gente pode usar outra palavra, preguiçosos. Né? Como existe preguiça, às vezes, no nosso meio. Como existe preguiça. Uma coisa simples. Ontem, por exemplo, eu estava num casamento e a pessoa estava tomando um energético no casamento e ela estava passando, acho que acabou, ele não queria beber mais, não sei. Ele pegou e largou no parapeito da janela e deixou ali e saiu caminhando. E foi bem na minha frente ainda, né? E eu olhei, eu disse assim, não tem vergonha na cara, né? O que custa botar no lixo? E ele com certeza iria passar por vários lixos na frente dele, várias lixeiras. Às vezes a gente peca porque quer pecar. Porque todo mundo sabe que o lugar de lixo é no lixo. Então, no zelo das coisas, não seja remisso. Porque você sabe que você vai estar devendo. Você sabe que aquilo ali não é correto. Mas simplesmente a pessoa faz por quê? Porque o coração dela está cheio do quê? Então, se há algum resquício de mal, nós devemos substituir pelo bem. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E aqui é interessante porque muita gente quer que o fogo queime, que a igreja queime, que desça fogo do céu. Mas do que adianta descer fogo do céu no culto se a vida está um lixão? Não é verdade, gente? Do que adianta descer fogo no céu no culto para amaciar o ego, para amaciar a emoção, para sentir um alívio e depois sai da porta para fora da igreja e continua não vivendo na justiça do Evangelho, mas fazendo só o que quer? Isso, amados, é o que ele fala, que o amor não deve ser hipócrita. É bom descer fogo do céu, mas eu tenho que sair com esse fogo também para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para onde eu vou. Amém? Amém? Leve o fogo com você, não só queira o fogo dos outros. Porque tem gente que vem para o culto e acende o seu fogo, sim ou não? Eu vejo. E aí tem uns que querem pegar o fogo dos outros. Quer pegar emprestado. Só que qual que é o problema? Ele pega uma faísca e aquela logo apaga, mas o outro continua queimando e vai para casa pegando fogo. Se você não produzir o seu fogo, a sua labareda, não vai adiantar você querer pegar respingo dos outros não, viu? Não adianta. Amém? Amém. Continuemos. Regozijai-vos na esperança, né? E sede pacientes na tribulação, que não é fácil. Também na oração, sejamos
Persevera. Não desista, não desanime. Eu tenho testemunhos aqui na igreja de irmãos que compartilham comigo de que, puxa, olha, pastor, passando, não sei o quê. Eu disse, vamos orar junto. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Porque tem coisas, amados, que eu não posso ir lá fazer por você. Eu posso orientar você. Eu posso orar com você e por você. Mas você vai ter que agir. E você vai viver pela sua fé. Pela sua fé. Eu posso clamar a Deus, eu posso orar a Deus, eu posso pedir a Deus, mas é a tua fé que vai mover a tua vida. Quando as pessoas vinham até Jesus e pediam, Senhor, me cura, Senhor isso, Senhor aquilo, e Jesus disse, seja feito conforme a tua fé, conforme a tua esperança, conforme aquilo que tu acredita. Aleluia por essa palavra. E o 13, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Gente, e eu acho que eu vou encerrar nisso aqui. Esse é bom, esse é bem bom. Compartilhai as necessidades dos santos. Não é divulgai as necessidades dos santos. Vocês me entenderam? Compartilhar é o que? Eu estou com necessidade, irmão. Então vamos ajudar. Divulgar é, vocês viram o que o irmão está passando? Vocês viram o que o irmão fez? Vocês viram o que estão acontecendo? Ô Jeová, fala. Pratique essa hospitalidade. Pratique essa receptividade, pratique esse acolhimento, queridos. Quem aqui, quando chegou na igreja, foi bem acolhido? Levanta a mão, quero ver. Que bom, amado, que bom. A minha pergunta para você agora, você tem acolhido também? Porque a gente deve dar aos outros, amém? A gente deve plantar. Se você quer receber, você também deve dar. Mas a gente esquece dessas verdades, não é verdade? Por quê? Porque a gente se acomoda. E eu gostaria muito que essa igreja, que você que está aqui hoje, vivesse esse evangelho de verdade. Porque eu tenho certeza que quando você começar a fazer aquilo que você escuta aqui e praticar na sua vida, coisas impossíveis vão acontecer. Porque eu digo, todo dia é dia de milagre, mas você produz o seu milagre pela sua fé. Pela sua fé. O que você espera? O que você acredita? O que você tem convicção? Ajuste a sua vida para o Evangelho e você vai ver que você vai compartilhar as necessidades dos irmãos, você vai praticar a hospitalidade, você não vai mais viver um amor hipócrita, você vai ser uma bênção, como Deus chamou Abraão, diz, seja tu uma, amém? Sejamos uma bênção no Senhor. E para mim finalizar, eu quero ler Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, então, praticantes da palavra. E não somente enganando-vos a vós. Agora eu quero perguntar algo para você. Você vai para casa daqui a pouco, sim ou não? Sim. Você ouviu algo de valor aqui hoje? Sim. E o que você vai fazer com isso? Vai? O que é que você vai fazer agora? Qual é a atitude? Qual que é o comportamento? Qual que é a nova linguagem? Qual que é a nova maneira de orar? Qual é o novo posicionamento? Aonde é que você não vai mais botar o pé? Ou aonde talvez você vai ter que ir botar o pé agora? Qual é a decisão que você tem que tomar agora? Porque ouvir a palavra não te torna filho de Deus, mas crer na palavra
e viver a palavra te torna um filho de Deus. Porque o diabo ouve e não é filho. O diabo conhece mais do que nós, não é filho. Agora, fazer o que o Senhor ensina e crer naquilo que o Senhor ensina, isso te torna filho. E filho tem herança, filho tem promessa, filho tem bênção sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé?